Tudo bem, gente? Então, chegamos na etapa final sobre esse assunto. Vamos falar agora sobre as formas de poder nessas cidades antigas, as primeiras cidades que nós estamos conversando. Tudo bem? Antes de a gente começar a conversar, é necessário a gente lembrar que foi muito intensificador, né, o processo de crescimento dessas primeiras cidades e, sobretudo, o processo de divisão do trabalho, né? As áreas, né, determinadas para certas atividades, como agricultura, como pecuária, como proteção, elas passam a serem segmentadas, né? Isso leva a uma especialização das ações desses seres humanos, né? Nessas cidades, né? Passou-se a ter né, um conjunto de militares, um conjunto de sacerdotes, aqueles vinculados à religião, um conjunto de artesãos, né, grupos passam a ser formados, né, e, sobretudo, né, a sobrevivência ela passa a ser um assunto muito importante, né, porque lembramos, né, a grande maioria das cidades elas eram autônomas, elas tinham, né, um interesse econômico, político, social particular, né? A ideia de que hoje nós temos cidades reunidas numa federação, né? Que é, por exemplo, o Brasil, isso é bem distante. Essa ideia da antiguidade, isso que nós vivemos é uma organização moderna, tudo bem? Então, queridas, mediante essa forma de se dividir e trabalhar, nascem, né, aquelas personalidades que passam a ser líderes de cada nicho de trabalho, né? Vou citar um exemplo aqui que vocês também vão ver com mais calma no próximo ano. A formação do Grande Egito, né, ela é, se deve a isso aos nomos, né? Os nomos eram tribos que estavam próximas ao Rio Nilo, tanto na nascente como no final do rio, né? E esses nomos, eles tinham lideranças, né? Lideranças que acumulavam saberes políticos, saberes religiosos, né? Saberes militares. Essas lideranças tinham um nome, nomarcas, tudo bem? Só a partir da união desses nomos nasce o Grande Egito que nós conhecemos, né? O Egito faraônico, né? Unificado entre o Baixo Egito e o Alto Egito, ok? Então, queridos, é necessário a gente levar em consideração todas essas informações para procurar entender, né, o poder nessas cidades, está certo? Um poder vinculado ao trabalho, mas também um poder vinculado à religião e, por consequência, à simbologia, né? É necessário a gente entender que, nesse período histórico, social, misturava-se bastante a política com a religião. Não era por acaso que os grandes líderes eram ou sacerdotes ou encarnações de divindades, né? Enfim, a política ela caminhava do lado da religião, né? E a história da humanidade nos brinda com muitos exemplos dessa condição. Mais uma vez, os egípcios, os fenícios, né? Os persas, né? Os judeus, os muçulmanos, todas essas civilizações humanas, elas tinham como característica uma liderança política que era também uma liderança religiosa. O que nós entendemos hoje como um Estado laico, um Estado sem religião oficial, né? Um Estado sem a permanência do cristianismo, por exemplo, né? Na liderança do Poder Executivo. Melhore isso como exemplo, professor. Melhoro. A gente não tem um pastor de uma igreja como nosso presidente, né? A gente não tem um padre ou um bispo como nosso presidente. O nosso presidente ele é uma figura civil, né? Livre de qualquer influência religiosa. Mas isso não acontecia na antiguidade, né? As lideranças estavam
vinculadas com a religião e com o poder divino. Confiava-se nessas pessoas para que a sociedade, né, ficasse organizada, ok? Tudo bem? Então, queridos, mediante essas condições, né, criou-se, né, uma estrutura política dividida, onde existia uma liderança religiosa e política e um corpo de auxiliares. Né? É, e mais do que mais importante ainda nós conversamos é que esses auxiliares, né, a grande maioria era tudo vinculado à religião, tudo sacerdotes. Poucos eram os militares. Lembrando mais uma vez, a religião tinha fator primordial no andar das sociedades. No Egito, por exemplo, né, os escribas, né, muitas das vezes vinculados a trabalhos religiosos, eles deveriam respeitar hierarquicamente a importância dos sacerdotes em primeira instância, a dos faraós. Tá certo? Então, queridos, é importante levar isso em consideração. O poder nas cidades da antiguidade estava vinculado ao fator militar, estava vinculado ao fator político, mas eu poderia dizer que tudo isso, né, estava sobre a égide, a influência da religião. Beleza? Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Né? Grande parte dessas sociedades mesopotâmicas, né, as sociedades próximas ao rio Tigres e Eufrates, Nilo, né, Tibre, né, Tejo, né, elas eram organizadas por uma liderança, por um rei, por um líder político e religioso. E, a partir dessa condição, passa, né, a se estratificar a sociedade, tudo bem? Em ordem de importância. Aqueles vinculados à política, à religião, né, ao saber, ao conhecimento, né, das palavras, ao conhecimento das palavras religiosas, dos mandamentos, esses tinham grande poder nas cidades. Mas aqueles que estavam vinculados, né, a trabalhos braçais, né, a trabalhos ligados à força, né, como artesãos, né, como escravos, né, esses não tinham não tinham tanta importância, tudo bem? Porque o trabalho em si, né, aquele que era movido, né, por uma força, né, motriz dos seres humanos, aquele que demandava esforço, aquele trabalho que demandava fadiga muscular, não era bem visto. Esse entendimento de trabalho era algo, né, assim, muito vinculado, né, a certas classes menos abastadas, tudo bem? Era por isso que os escravos, né, tinham essa condição de inferioridade, porque faziam trabalho de braçais. Né? Trabalho braçal não era uma ação, né, comum para as classes mais privilegiadas, ok? Tudo bem? Então, a partir daí, a gente tem inúmeros exemplos de evidências do exercício desse poder nas grandes cidades da antiguidade. Então, por exemplo, na Mesopotâmia, o governador babilônio, chamado Nabucodonosor, né, foi um grande rei que, de fato, sedimentou toda essa visão, todo esse entendimento que eu estou passando para vocês, ok? A imagem, né, à esquerda é uma ilustração desse rei, né, babilônio. Né? Se vocês notarem, lá no fundo da imagem tem a Torre de Babel, né? Há um mito sobre essa Torre de Babel. Qual é a origem do mito? Né? Os seres humanos construíram uma torre para poder chegar às divindades, né? Só que o que acontece? Os deuses, né,
dessa sociedade acharam muita audácia dos seres humanos, né? Muita pretensão de se chegar a eles de modo assim tão rápido, né? Se sentiam ameaçados. Por isso, né, a Torre de Babel ela foi destruída por certas divindades e, mediante essa destruição, né, nasce, né, as línguas das mais diversas categorias, origens do globo terrestre. Por quê? Porque nessa construção, né, trabalhadores de dois troncos linguísticos estavam organizados, né? E mediante essa ação das divindades, esses trabalhadores, né, eles foram prejudicados, né? Não tinham mais o que fazer e se espalharam, né, pelo globo, né, disseminando seus hábitos, seus costumes, suas línguas para criar as outras línguas que dependem desse tronco linguístico original. Ok? Tudo bem? E abaixo nós vemos uma ilustração, ilustração arquitetônica de um faraó egípcio chamado Tutankhamon. Tutankhamon foi um faraó que reconstruiu o culto politeísta do Egito. Ele chega após o governo de Akenaton, um faraó que estabelece o culto único ao deus Sol, chamado Ra, né? Um culto monoteísta. Mas Tutankhamon não concordava com essa visão, joga fora toda essa construção monoteísta quando chega ao poder e reconstrói o censo politeísta oficial da sociedade egípcia. Ok, queridos? Então, essa é a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado, né, das informações vinculadas à cidade. Entender a cidade é entender a nós mesmos, tudo bem? Então, até a próxima e bom estudo.